Bem-vindo todos, meu nome é Vitor Alves, bem-vindos ao canal Otimize Seu Negócio. E hoje é um dia especialíssimo. Estou aqui em São Paulo, dentro da Bossa Nova, que para quem não sabe, é um dos maiores fundos de investimento da América Latina. Tem o maior portfólio de startups de investimento e todo tipo de tecnologia se encontra ali no portfólio da Bossa Nova. E o que é legal, vai ter o Bossa Summit essa semana que eu gravo esse evento aqui. E é um evento onde a gente traz investidores, vai ter empresas, tecnologia, vai ter influências, grandes influências. Vai que eu topo lá com alguma influência grande, faço um outro vídeo aqui para você. E o que é interessante, hoje eu estou aqui com 3 painelistas do Bossa Summit. Eles vão falar sobre investimentos, vão falar como você capta o seu investimento, como é que você investe na sua startup, que tipos de pré-requisitos você precisa ter para pegar investimento, se é qualquer um que pode pegar investimento. Eu estou bem curioso aqui para entender o que esse pessoal tem a dizer. E eu queria que cada um se apresentasse aqui agora, para a gente poder colocar no canal, e eu quero que você aprenda também sobre investimento com a gente hoje. Rodrigão, você primeiro? Eu sou o dono da casa aqui, é o Thiagão, vai lá, primeiros mais velhos, tá certo. Então, Vitor, obrigado, né? Obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês, estar aqui com o Carlos, com o Thiago. Ó, falou que tem que olhar para a câmera ali, ó. Sou péssimo para isso, mas vamos lá. Eu sou Rodrigo Reis Oliveira, eu sou sócio da Deloitte, atuo há cerca de 20 anos com M&A, com fusões e aquisições, né? Avaliando empresas para os clientes, private equities, venture capital, corporate venture capital e investidores estratégicos, né? Que são outras empresas que compram negócio do mesmo negócio, né? Do mesmo business. Fora isso, eu também tenho uma atuação já há alguns anos como investidor anjo. Avalio bastante empresas aí na parte de pessoa física mesmo, né? E fora todo o envolvimento no ecossistema, eu faço parte do comitê de inovação da Deloitte. Então, tecnologia, empresas disruptivas, empresas que fazem sentido para o futuro, é o que a gente hoje gosta de analisar, tanto eu como pessoa física, quanto dentro da empresa e dos nossos clientes, né? Boa. Bom, pessoal, primeiro eu queria dizer que o nosso painel está ficando chique. Para quem nos acompanha, a gente fez um primeiro painel lá em Belém, junto com o Vitor, num evento que eles fizeram lá do Paranegócios. Então, estou muito feliz aí de estar com vocês hoje. E depois a gente vai falar um pouquinho também sobre Bossa Summit e um pouquinho mais sobre o nosso painel. Mas eu sou Thiago Fabres, eu toco a parte de receitas aqui da Bossa Nova. Já trabalho na Bossa há mais de 5 anos. Entrei quando a Bossa tinha aí 4 pessoas. Hoje a gente já ultrapassou aí os 70 funcionários, colaboradores. E basicamente já fiz um pouco de tudo. Então eu entrei para a Bossa Nova analisando startups, buscando startups, né? A gente tem alguns veículos de investimentos um pouquinho mais nichados. E aí depois, posteriormente, migrei para uma área de relacionamento com investidores. Então basicamente meu trabalho, minha equipe hoje em dia é desmistificar e explicar um pouquinho mais para o investidor que está mais acostumado com o investimento tradicional, como é que funciona esse mundo de startups, como é que funciona esse mundo de venture capital, né? Então, a Bossa ela surgiu basicamente para investir mais nesse estágio inicial, então a gente tem esses veículos de investimentos, e aí posteriormente a gente resolveu criar um ecossistema também aqui dentro. Então, enfim, para quem acompanha a Bossa, a gente mais recentemente comprou um portal de notícias, que é o pessoal do Startup, e a gente está constantemente também criando produtos para educar o mercado, para explicar um pouquinho mais sobre essa parte de investimentos em startups, um pouquinho mais sobre esse investimento anjo, esse início aí da carreira e da jornada das startups. Então, prazer estar aqui com vocês também. Boa, bem, meu nome é Carlos, sou investidor anjo desde 2010. Na verdade, eu sempre fui executivo de empresa internacional, já morei em alguns países, e em 2010 eu fui picado pelo bichinho do empreendedorismo. Um amigo meu tinha uma ideia de uma startup e falou, pô, vamos fazer. Entrei, adorei, quebrei e acabei, assim, ao longo desses anos descobrindo
que o meu perfil é muito menos empreendedor e muito mais como investidor. Eu poderia agregar muito mais as startups como investidor. Então, eu acabei já tendo contato com várias startups. Hoje, meu portfólio já passaram de 40 startups. Obviamente, eu não estou com 40 hoje, mas já cheguei a investir em mais de 40 startups desde então. Eu brinco que é o MBA mais caro que eu já fiz, que alguém já fez na vida, porque muitas não deram certo e, obviamente, você acaba investindo, mas valeu a pena que hoje eu sinto que eu tenho uma maturidade para ver uma startup. Até uma frase que eu gosto muito, que eu ouvi, é: você nunca sabe o que vai dar certo, você não tem uma forma do que vai dar certo, mas com o tempo você aprende coisas que com certeza não vão dar certo, e é isso que a gente acaba buscando evitar nas startups que a gente investe, né? Fui convidado pelo Thiago aí a gente fazer esse painel no Bossa Summit. Estou muito ansioso aí para conhecer os empreendedores que vão estar lá, investidores, e obviamente sempre poder contribuir aí com o ecossistema que é o futuro, né? Hoje, sim, você vai pegar as empresas tradicionais, se elas não se inovarem, não buscarem crescer com startups ou mesmo inovação, amanhã elas vão morrer. É um aprendizado, né? Você gasta para aprender, mas aquele aprendizado que vem, né, desse gasto, desse investimento, a gente usa pro resto da vida em outras startups e em outros business, né? Exato. Aí vem a primeira pergunta. Assim, eu vejo que hoje existe, dentro do meu público aqui, pessoas que querem investir e pessoas que querem empreender, né? O investimento para startup é para qualquer um? Qualquer um pode investir em startup? Ou você precisa ter um baita treinamento? Você precisa saber o que você está fazendo? Eu que sou, por exemplo, tenho startup, né? Tenho algumas empresas. Eu, por exemplo, eu posso investir em startup? Ou eu preciso passar por esse período primeiro da vida de empreender, depois investir? Como é que funciona? Acho que é uma ótima pergunta. Vou começar a dar alguns insights, aí se depois vocês quiserem me complementar. Eu acho que o mercado de Venture Capital no Brasil e no mundo também, ele sempre foi uma caixa preta. Você nunca tinha muitas informações sobre os deals que estavam sendo feitos. Era muito mais também um produto mais private, de certa forma, assim, para o investidor que já estava acostumado a investir algumas grandes quantias. Acho que, puxando um paralelo com isso, a gente aqui na Bossa tem essa missão de democratizar também o investimento em startups. Então, apesar de a gente ter também esses veículos para quem quer correr um pouco mais de risco, com o passar do tempo a gente adquiriu algumas empresas para trazer também o pequeno investidor para o mercado, para o game, né? Então, para quem é do mercado ou para quem não é também, a gente, ano passado, adquiriu uma plataforma de crowdfunding, né, que se chama Plata com 2 T's. É um portal onde o pequeno investidor ele consegue investir cheques ali a partir de R$500, R$1.000, entrando na plataforma da Plata, analisando quais ofertas estão abertas, né, quais startups estão captando, e já seguir com o investimento ali mesmo, né? Então, eu acho que hoje em dia existem muito mais opções, né, através também de grupos de Anjos do Brasil e algumas outras associações também, por onde você consegue começar a investir pequeno. Se vocês nunca investiram, se o investidor aqui que está nos assistindo nunca teve esse primeiro momento de investimentos em startups, a gente sempre sugere começar pequeno, né? Então, sempre investir uma parcela muito pequena do seu patrimônio. Aqui na Bossa, a gente fala ali aproximadamente de 1 até 5%, dependendo ali do apetite que o investidor tem. E sempre começando com quem já sabe, quem já está acostumado a investir, né? Então, assim, quer dar um primeiro passo e começar a investir, procura alguém que já faz esse tipo de investimento. Se você está numa região, de repente, em algum interior do Brasil, tenta achar algum grupo, alguma associação de anjos, ou algum investidor anjo, pessoa física, que já faça investimentos em startups para aprender um pouquinho com ele. Acho que ele vai conseguir aí trazer bons insights para que você não saia aí dando os primeiros tiros às cegas. Tá? Então, na nossa opinião aqui da Bossa, sim, é um game para todos e cada vez mais a gente quer democratizar e dar mais acesso aí para esse investidor. Pô, bacana. Complementar um pouco o que o Thiago falou, você falou, é para qualquer um, sim e não. Justamente o que o Thiago falou. Se você não conhece, você não estudou isso, você vai, o seu primo está fazendo uma startup, vou colocar dinheiro. A chance disso dar errado é gigante. Eu falo por experiência própria. Você não tem experiência de como entrar, percentual que você vai entrar, de como você vai sair, como você vai ajudar
a startup a crescer. Então, você vai acabar jogando dinheiro fora e, às vezes, até estragando a startup do seu investido, porque você meio que travou. Então, se você não tem muitos recursos e nem muita experiência, busque esses agregadores onde você vai começar a ter não somente o retorno do seu investimento, mas também é um curso, é uma aula. Então, assim, você vai ver que seu portfólio, por que investir naquela startup, como é que está o resultado, como acompanhar o seu investimento. E só por último, reforçar o que ele falou, investimento em startup não é uma coisa que você vai virar sócio da startup. Você investiu na startup, é um investimento financeiro. Você colocou X, espera depois de tantos anos ter o retorno de 10x, 7x, 5x, sei lá quanto x. Você não vai ficar na startup até ela morrer. Você não vai virar um sócio com uma rendinha interna quando você fala em investimento em startup de uma forma profissional. Complemento? Vamos lá. Você que sabe. A gente já falou sobre. Vamos lá. Porque assim, também, eu vou dar um exemplo meu, né? Eu levei 1 ano para fazer o meu primeiro investimento em startup como investidor anjo. E eu acredito que hoje nós temos várias formas de investir, né? O Thiago colocou aqui, tem o veículo do fundo, tem o veículo do crowdfunding, são outras alternativas de investimento em startup. Quando você ainda não está familiarizado, ainda não conhece bem esse mercado, a sugestão vá por algum desses veículos, você erra menos, né? Você erra menos. Entrando no mercado, começando a entender, você começa a ver como que funciona o jogo, vamos dizer assim, do anjo, o investidor anjo. O investidor anjo, ele tem que ter um perfil para aquele tipo de startup, então ele tem que agregar valor. Não é, nesse caso, a diferença de ser um anjo via um fundo e ser um anjo diretamente é você ver o quanto que você pode agregar de valor para a startup. E aqui fica uma dica, inclusive, para os empreendedores. Isso é uma via de mão dupla. Toma cuidado com quem vai investir em vocês, né? Você tem que conhecer o perfil, para que, como a gente fala, o anjo não vire um demônio depois do investimento. Então, esse é um ponto. O quanto você agrega. O segundo ponto é se você entende mesmo daquele negócio e se você está disposto a correr o risco daquele negócio. Isso tem a ver com saber o futuro daquela tecnologia, do caminho e, principalmente, estudar muito o perfil do empreendedor. Por quê? Porque você começa a interagir com uma pessoa que vai tomar decisões onde o seu dinheiro está investido. E muitas vezes você não tem o poder de decisão. O poder de decisão, na maioria das vezes, está 100% ou praticamente isso na mão do empreendedor. Então, de repente, você acha que ele deveria virar para a direita, você sugere que ele vire para a direita e ele vai para a esquerda. E esse é o jogo. E assim acontece, né? Então, tem que ter estômago para fazer isso daí, tem que ter disposição e também do lado do investidor resiliência. E é um investimento, não é um investimento de liquidez fácil, ele é um investimento de um médio a longo prazo, você tem que aguardar para que aquilo aconteça. Não vai ser assim, investi hoje, daqui a 1 ano eu estou realizando meu investimento. Na maioria das vezes isso não acontece. Tá? Deixa eu só complementar uma coisa também, que o Rodrigo estava falando desse relacionamento empreendedor e investidor, e pegando um pouco também o cerne da sua pergunta, que o investimento anjo é para qualquer um, o investimento em startup é para qualquer um. Muitas vezes pensa, o investidor é um cara que já tem 50 anos, o cara que só tem 100 mil reais para colocar para investir. Não necessariamente. Eu já vi casos de empreendedores que investiram em outras startups. Obviamente, o empreendedor já estava numa condição melhor, estava numa startup de um determinado nível de maturidade, que investiram em outras startups que tinham uma sinergia para eventualmente se aproximar, ou então mesmo que acreditava num outro setor. E o Thiago falou, hoje você tem veículos que o crowdfunding, tem gente que investe R$1.000 através de um crowdfunding numa startup. Obviamente, veículos mais profissionais, veículos que têm um volume maior um volume menor de investidas, mas são muito mais consultivos, você tem um cheque maior até para realmente
profissionalizar um pouco mais isso, mas eu acho que eu brinco que, às vezes, você está falando com o dono daquele supermercado, ele fala, investir em startup não é para mim, eu só tenho um supermercado. Cara, é para você, o dono do posto de gasolina, o gerente de uma empresa de médio porte. Qualquer pessoa pode investir se gostar de inovação. Ah, legal. Acho que também tem um pouco disso, né? Tem que gostar do negócio que aquela empresa faz. Inclusive, fiquei uma dúvida aqui agora. Dentro do nosso público aqui também, tem muitas empresas que não são necessariamente startups, tá? Que já volta e meia eu cito aqui o conceito de startup, que é para a pessoa entender que é um projeto escalável, que se você quiser crescer, você não precisa investir tanto em infraestrutura. E eu gosto desse tipo de projeto, né? Acho que basicamente eu só estou envolvido nesse tipo de empresa. Eu lembro que em 2013, 2014 eu fui ao Vale do Silício, voltei lá louquíssimo, assim, não, é isso que eu quero, sabe, projetos escaláveis, que a gente possa vender para o mundo inteiro, bora talvez começar com o Brasil inteiro, e eu sempre tive essa mentalidade, assim, óbvio, depois do Vale do Silício. Só que depois de um tempo que você fica velho, né, você conhece um monte de gente, você percebe que tem alguns negócios que são bem lucrativos, são muito bons, mas não necessariamente tão escaláveis quanto uma startup de software, por exemplo. Então, acabei de falar com um amigo meu aqui, ele é dono de academia, aí depois ele abriu outra, depois abriu outra. Assim, em menos de 3 anos ele já deve ter umas 5, 6 academias, e o negócio é próspero, funciona, é lucrativo. É parecido com uma startup, né? Você tem ali um custo fixo, aí você vai colocando aluno, claro, tem um limite máximo de aluno que uma academia aguenta, e por isso que ele está sempre em obra. Então, para o pessoal que está ouvindo aqui, que não tem uma startup, existe a possibilidade da gente levantar rodadas para empresas que não necessariamente são tão escaláveis assim? Ou a gente precisa, gastar um pouco mais de saliva com o investidor, tem que procurar um fundo específico para isso, algo do tipo? Eu vou responder essa até porque a academia é um negócio que eu avalio bastante para fundos de investimento, private equities e tal, que são investidores, né? A diferença hoje, basicamente, de um private equity, de um venture capital, é a tese de investimento deles e o tamanho de cheque. Então, o private equity ele vai numa empresa mais consolidada, num setor mais consolidado, mas que continua com potencial de crescimento. Não fosse assim, eles não investiriam, né? Então, a gente chama de economia real, muitas vezes, quando não quer se referir a startup, a gente fala de economia real. Como se startup não fosse economia real, né? Mas é virtual, né? Mas tem. Qual que é o ponto do investimento, certo? Primeiro, você ter muita certeza do business plan, do plano de negócio que você tem e que aquele mercado é um mercado crescente. E o segundo é que muito empreendedor gasta muito tempo buscando investidor em qualquer lugar. E não é assim que funciona. Existem os investidores próprios para cada tipo de negócio. Então, vamos supor, academia. Você tem players de mercado, né, investidores desse mercado, que vão analisar aquilo. O que não dá para você fazer é desfocar, não fazer essa lição de casa de saber quem investe naquilo e ficar batendo na porta de todo mundo. E você vai escutar um monte de não e você vai começar a acreditar que seu negócio é uma porcaria. Porque ninguém quer investir no seu negócio, entendeu? E não é isso, é porque a tese de investimento deles não cabem nesse seu negócio. Então, existe, todo negócio é vendável, todo negócio é passível de investimento? Não sei. Aí é outro ponto. Mais uma vez, o que o futuro espera para aquele negócio. Às vezes, na forma como ele está, não, mas se transformando um pouco, ele se torna mais atrativo, entendeu? Eu vou complementar um pouco isso, porque quando você fala em investimento, buscar um investidor, tem 2 tipos que a gente consegue falar. Tem um investidor que vai entrar com dinheiro, que quer fazer sua empresa crescer e aí ele sair, e tem a compra da sua empresa, um investidor que quer comprar, que é um investidor estratégico, tipo uma Deloitte da vida, vê algum projeto interessante, fala, pô, isso aqui tem muito fit com a minha proposta, eu vou comprar. É um dinheiro que o empreendedor recebe, às vezes, quando compra, normalmente o empreendedor vai junto, não é que comprou, o empreendedor pega o dinheiro, vai para a praia, vai para as Bahamas, não, ele tem que atuar, tem que normalmente ficar 5 anos. Então, assim, você tem que diferenciar que investimento você quer. E quando você fala do primeiro, que é o financeiro, que eu acho que é o que está todo mundo aqui focando,
você tem que ter uma coisa que escala. Você tem que ter um modelo que escala. Eu gosto de pegar, por exemplo, uma consultoria. Tem muitas consultorias que falam, olha, Carlos, eu tenho um modelo aqui de análise do fluxo de caixa que faz todos os meus clientes triplicarem a receita quando eu faço consultoria. Legal. Como é que você escala isso? Consultoria, você tem a sua hora homem. Você vai contratar mais gente para replicar isso. É escalável? Não. Talvez uma consultoria maior, uma Big Four, tenha interesse em te comprar? Pode ser, mas ele vai te comprar. Ele não vai colocar dinheiro para fazer você crescer e ficar muito maior. Ah, mas eu criei na consultoria um software que permite outras consultorias me usarem e eu vou ganhar muito mais dinheiro nesse software com a metodologia do que eu mesmo aplicar. Opa, aí a gente já está falando de algo escalável, algo que eu consigo investir e consegue crescer exponencialmente para o mundo inteiro, eventualmente. Aí sim ele é investível tanto pelo comprador final, o M&A, como também por pessoas como nós, investidores anjo, venture capital, private equity, assim por diante. Exato. Acho que vocês já falaram basicamente tudo, mas para quem está nos ouvindo, se tiver um business mais do mercado tradicional e talvez não com uma base tecnológica muito forte, é saber onde buscar esse investidor. Né? Eu acho que, como o Rodrigão já falou, tem muitos fundos aí de private equity, alguns investidores que gostam mais desse estilo desse modelo de negócios, talvez faça mais sentido para eles, mas aí parte mais do empreendedor fazer esse dever de casa. Né? Não adianta, por exemplo, o empreendedor chegar na Bossa Nova com algo sem base tecnológica, não é um software, de repente é uma padaria que ele quer franquear, né? É muito diferente da nossa tese de investimentos. Então, de repente, esse empreendedor, ele analisar, ver qual é o tipo de investidor ali que pode fazer sentido para o negócio dele, né? Acho que muitos negócios fora do mundo de venture capital fazem muito sentido. Aqui na Bossa, a gente analisa aí cerca de 300 oportunidades por mês. Então, nem tudo que chega aqui para a gente é startup. Tem muita coisa boa, tem muita coisa que não é tão boa, que chega aqui pra gente, tem muita startup, tem muito business do mercado tradicional. Né? A gente vê que tem muito empreendedor que nem sequer olha o nosso site, onde está lá grifada a nossa tese de investimentos e já submete para a gente um projeto, que não tem nada a ver para a gente. Então, em vez de perder esse tempo aí, é interessante que o empreendedor ele foque aí nos segmentos, de repente, um family office, algum investidor institucional, né, pessoas que invistam e tenham gosto aí por esse tipo de investimento mais tradicional. Eu lembrei de um exemplo, até de uma startup investida que eu investi, que é muito interessante. Uma pessoa que hoje eu tenho até, um empreendedor que eu até tenho uma amizade, o Renato Arnon, lá do Assembly, ele entrou em contato comigo, porque ele, olha, a gente faz trabalho criativo, personalizados, e a gente tem uma organização muito boa, a gente quer atender o Brasil inteiro. Falei, cara, legal, mas não é investível, né? Continuamos conversando, expliquei para ele como funciona a startup, passou, sei lá, 6 meses, ele voltou com um sistema de um RP para quem faz trabalho criativo, ou seja, para mandar orçamento, para controlar a cobrança. Então, um sistema fantástico, assim, super escalável. Eu já estava com alguns clientes, ele falou, Carlos, era isso que eu tinha que fazer? Eu falei, você fez a lição de casa. Com certeza. Agora, como você está no early stage, coloquei um dinheiro nele para ele crescer e, assim, já começou a crescer, já está em outras rodadas, já foi convidado até pelo Sebrae para levar o produto dele para outros estados do país. Então, é para mostrar um pouco de como um negócio tradicional pode se tornar uma startup, se um empreendedor quiser. Tem gente que quer ganhar rendinha fixa com a consultoria que tem, não quer ganhar investimento. Quero ficar aqui, tá bom, tô feliz. Porque dá trabalho. Dá muito trabalho, tem que ter muito estômago para você ser uma startup. Até eu falo que para ser um empreendedor tem que ser muito resiliente e tem que querer mesmo olhar no futuro. Ele vai passar anos ganhando um prolabore mínimo, às vezes vendo uma super receita entrando na empresa, ele tendo que andar de ônibus, mas no futuro isso se paga. É muito comum, inclusive, gente, tem essa experiência de startup, de gente que trabalha para você ganhar mais do que você. Isso é muito normal, tá? Uhum. E tem gente que tem esse, não, a pessoa não pode ganhar mais do que eu e acaba não indo para frente. Você pega ali. Exato. Inclusive, eu queria até essa opinião de vocês, que são investidores. Você olha assim, aquele empresário que ele tem vou abrir uma empresa para ganhar dinheiro, né?
Mas eles pega bem, assim, o empresário, ele tirar uma parte grande para ele, ou não, o empresário tem que ser focado na empresa, tem que focar em crescer. Porque, como eu falei, é isso mesmo, tá? Pelo menos do meu lado aqui, eu gosto de empresa rica e empresário pobre. Se a empresa estiver faturando bem, e eu sei que lá no futuro a minha parte vai valer igual como a parte do investidor vai valer, beleza. Mas eu não sei o lado do investidor, né? O investidor olha pro empresário assim, não, beleza, eu vou investir nesse cara aqui, mas ele não pode tirar muito da parte dele, porque a empresa tem que crescer também. Queria a opinião de você, como é que vocês avaliam o empreendedor? Assim? Bom, vou falar um pouco do ponto de vista aqui de como a gente analisa na Bossa, né? Então, a gente basicamente faz só investimento early stage. E aí, por early stage, esse é outro fato engraçado. Às vezes a gente fala, a gente investe em early stage aqui na Bossa, e aí a gente vai falar com outros fundos e os caras também falam que fazem early stage. O nosso early é bem early. Então a gente está falando basicamente de startup que já saiu da fase da ideação, já está com produto e serviço validado e está começando a faturar. Então a gente aqui basicamente analisa startup a partir ali dos 30 mil de faturamento recorrente, de receita recorrente. Então assim, quando a startup ela fatura ali 30, 35 mil reais por mês, você tem que entender também no business plan do empreendedor para onde esse valor está indo, né? No final do dia, a startup ela precisa crescer e a gente precisa entender quanto que no final do mês o empreendedor está tirando lá de Prolabore. Então, eu diria que sim. Acho que não só nós, mas todos os outros fundos a gente analisa bastante para entender, né, se o investidor, se o empreendedor, principalmente nessa fase inicial, se ele basicamente está investindo em produto ou se ele está contratando mais gente. Uhum. Se ele não tiver ou crescendo o time ou investindo na solução dele, é muito esquisito, né? Uhum. Então, por exemplo, a gente já se deparou com muita startup bem early, onde, por exemplo, esse é um exemplo bem prático, onde os fundadores tiram salários prolabores mensais de 2 dígitos. Assim, não vou dizer que... Mas é uma exceção no mercado, principalmente mais nesse estágio inicial. Eu acho que, de novo, eles estão construindo uma solução. Futuramente é muito interessante que os empreendedores e fundadores tenham um pacote executivo parrudo até para ficarem na empresa. Mas nesse estágio inicial, assim, a gente realmente vê na vírgula ali para onde que estão indo esses gastos. A gente quer investir em startup que, putz, cresça time, cresça equipe, contrate gente e melhore produto. Então, se o empreendedor está tirando lá desses 30 mil, por exemplo, que ele está faturando mais de 50%, mais de 60% só para Prolabore, é muito esquisito, né? A gente quer investir em soluções exponenciais. Então, nesse primeiro momento, claro que depois quando a gente falar de séries mais avançadas, série B, C, D, né, a gente está falando já de faturamentos anuais de milhões. Uhum. Aí sim pode fazer sentido aí um pacote super parrudo, mais executivo. Mas nesse estágio inicial ele precisa ralar um pouquinho mais aí para a empresa decolar. A única coisa que eu agrego ao Thiago é assim, eu tenho uma máxima que eu já aprendi também, que quem está preocupado em pagar a conta de luz não vai se preocupar com o crescimento da startup, porque você tem as suas demandas básicas. Então, o papel do empreendedor é, qual que é a minha demanda básica? Quanto que eu consigo viver bem para eu poder pensar na minha startup? Mas viver bem aí para Disney 2 vezes por ano? Aí você não está... Não está bem alinhado. O seu foco não é startup, é ir para Disney. Mas tem que ter um mínimo, mas também se tiver, como o Thiago falou, 60%, 50%, eu falo até mais, tipo, mais de 10% do faturamento Exato. da startup, se for para o bolso do empreendedor, vamos olhar com um microscópio aí se realmente esse dinheiro vai atender a empresa ou vai atender o bolso do empreendedor. Eu entendo que tem 2 momentos na empresa. Tem um momento que o próprio empreendedor entra muito no risco e investe o tempo dele, troca a remuneração por tempo. Então, ele tem lá uma retirada pequena, necessária, né? Mas boa parte do investimento dele é dinheiro. E tem um momento onde a startup cresce muito. E aí a gente remunera a posição dele, né? O que é a posição? É quanto vale uma pessoa naquele local, naquela posição, fazendo o que ele faz no mercado. Isso não... De repente, a startup está faturando muito, não justifica ele retirar, por exemplo, 100 mil reais por mês
se uma mesma pessoa para aquela posição receberia 20, 30 mil reais, entendeu? Eu acho que você tem que ser fair com o business. E o restante você vai tirar via dividendos, via valorização da própria empresa na venda, na realização de parte do investimento. Então, estão esses 2 pontos. E uma coisa que para mim faz parte é que quando eu analiso o plano de negócio, eu analiso como ele vê o crescimento dele, da linha dele de Prolabore, dentro da empresa, tá? A gente não está falando de linha de dividendos, que fique bem claro, há uma diferença entre o lucro da empresa e o quanto o executivo trabalha para ganhar. Eu falo que founder de startup, às vezes, confunde muito os papéis que eles utilizam. Ele é sócio, ele é o próprio investidor, mas ele é um empregado da empresa. Então, ele tem que saber em que momento que ele está agindo e o que ele está sendo remunerado para quê. Como CEO, como COO, CTO da empresa, então que seja remunerado por isso. Como founder, como investidor da própria empresa, que saiba aguardar o momento que ele vai colher o lucro daquilo, o resultado daquilo. Tá? Muito importante. Eu lembro que, às vezes, a pessoa ela empreende, que acontece muito no Brasil, né? Empreende por necessidade. Aí daqui a pouco cresceu e tal. E a pessoa que empreende, às vezes, na startup, ele quer ganhar grana logo, assim, não. Quer logo, quer... Às vezes a pessoa... Uma pergunta, o que acontece com esse empreendedor? Ele é um empreendedor ok também? A pessoa que abre uma startup só para vender? Ou realmente, na tese de vocês, porque eu sei que tem tese e tese, né? O próprio Carlos falando agora aqui que, se for uma Big Four da vida, vai comprar, a empresa vai comprar tudo 100%. Mas vocês avaliam isso? Tipo, empreendedor que quer dar continuidade no negócio ou aquele empreendedor que ele é bom, ele consegue desenvolver o projeto, a startup, mas ele abre só para vender? Existe isso, assim, eu prefiro empreendedores que querem tocar o negócio ou eu queria um empreendedor que tanto faz, contanto que o negócio funcione e que se venda depois todo mundo lucra? Funciona? Vou falar por mim, acho que isso daí funciona para cada um de um jeito, né? Eu não gosto. Eu, particularmente, não gosto. Acho que pode ter pessoas assim, pessoas que falam assim, isso para mim é muito parecido com né, busca de pedra preciosa, né, um mineiro lá que fica buscando ouro. Então ele vai, fica extraindo, até que ele acha a pepita de ouro dele lá e fala, agora eu resolvi o problema da minha vida, entendeu? Particularmente eu acredito no negócio que foi criado, concebido porque eu sou apaixonado por aquilo, porque eu gosto daquilo, porque normalmente você faz dar certo e você olha para todas as possibilidades, todos os problemas, tudo que você precisa resolver dentro daquele negócio, porque você está dentro dele, você está completamente inserido. O que não tem nada a ver falar que, por exemplo, um veterinário não possa entrar ou querer montar um software de gestão de outra coisa, não é isso. A questão aqui é, se eu estou montando aquele negócio simplesmente por uma questão financeira, Rodrigo, particularmente, não me atrai, porque eu acho que o risco aumenta muito ali, tá? Então essa é a minha visão, eu prefiro pessoas que queiram ver o business deles, né, o que eles criaram, uma coisa relevante que vai mudar a vida das pessoas no futuro, que aquilo ali vai fazer sentido e que essa decisão de sair do business, de vender e realizar e ganhar muito dinheiro, que seja uma coisa lá na frente, entendeu? Que vai acontecer naturalmente, sabe? Mas Quer falar? Quer que eu fale? Essa é uma pergunta polêmica, na verdade, porque assim, se vocês me perguntarem como Bossa Nova, a gente no final do dia tem aí alguns co-investidores por trás aí dos veículos que a gente estrutura. Então, se a gente olhar para um portfólio ali de 10 startups e de repente uma delas é meio que esse modelo que você comentou, o empreendedor ele cria uma empresa hoje, ele escala muito rápido e ela já é vendida, e a gente faz um múltiplo ali de pelo menos umas 10 vezes, financeiramente é muito interessante pra gente, né? E acho que faz parte também do game. Nem todo mundo é apaixonado o tempo todo
pelas suas próprias soluções. Então, assim, do ponto de vista econômico, é interessante você ter também esses exits que, de repente, puta, o cara começou hoje, dali a 2 anos já tem uma Deloitte comprando essa solução de auditoria, né? Mas aí tem o Thiago, pessoa física, que olha para todo o mercado de empreendedorismo, né? Então, assim, também já fiz alguns investimentos anjos na minha pessoa física e, obviamente, procuro, né, empreendedores que estejam alinhados com o business, né, que sejam apaixonados por empreender, que queiram construir um time, deixar um legado, resolver um problema, né, criar uma inovação. Então, acho que tem esses 2 contrapontos ali, mas, né, no final do dia, acho que Thiago, pessoa física, gosta muito mais desse perfil aí que o Rodrigão comentou, de empreendedores ali que sejam apaixonados pelo negócio. Só complementar antes porque o Thiago falando me lembrou um outro perfil, que é o empreendedor em série, que daí é um pouco diferente, entendeu? Porque ele já fez, ele já, muitas vezes até quebrou, mas ele já vendeu outros business, e aí ele começou a entender como que funciona esse negócio do equity e de tudo mais. Aí é outra mentalidade. Agora, aquele que, vamos supor, que saiu de uma faculdade, de um MBA e resolve empreender pela primeira vez, com a única mentalidade que eu vou montar e vou vender, eu particularmente, eu tenho muita restrição a isso daí. Não, exatamente. Acho que não tem muito o que agregar. Se você pega um cara que realmente já fez, já mostrou que é capaz de executar, pega o caso lá do fundador do Uber. Ele criou o Uber, fez dar super certo, obviamente, muito discutível pela forma, mas ele deu certo, saiu da Uber, montou uma outra startup que está gigante já. Por quê? Ele é um empreendedor, ele sabe como tá, ele tem os contatos para poder vender bem. Pega o Elon Musk. O Elon Musk ele já sabe, tipo, ele monta startup, porque ele já sabe que o nego vai investir nele, o nego acredita nele, ele tem a fórmula, então é um perfil diferente, mas 99,9% dos casos, o cara que saiu da faculdade, é difícil a gente apostar num cara que não está apaixonado pelo business. Interessante. Eu também conheço alguns cases desses, a gente está no mundo do empreendedorismo, né? O cara ele é empreendedor serial. Tem gente que não para. Eu vou aqui botar a cara a pulso, eu também não paro, né? Eu tenho meu principal business ali. Também não dou sim para tudo, né? Na verdade, tipo, acho que eu como empreendedor nego a maioria das ideias. Mas volta e meia tem um negócio ali que olha, eu já vi esse negócio funcionar em outro lugar, sabe? Já vi esse negócio. Acho que esse negócio é legal. A gente poderia vender para uma empresa grande, ou a gente poderia agregar na startup que a gente já tem, né? Sim. Então já tem uns projetinhos assim que, poxa, eu vi que tem um case legal, né? Outro dia, aqui o canal é aberto, posso falar, né? Outro dia eu vi lá o domínio ingresso.so, vai comprar. Aí depois bateu na minha cabeça, poxa, será que existe um influencer? Eu comprei um influencer, tá funcionando lá. Se for agora no meu Instagram, botar influencer/Vitor, vai entrar no meu Linktree, né? Então, já tem uma ideia, já tá rodando. Tem uma espécie de redirecionador de URL, né? Encurtador de URL. E assim, do nada, bate um negócio aí de madrugada, bora, e chama um outro empreendedor, chama um investidor. Então, a gente tem o negócio principal, por isso que eu perguntei, será que a gente está perdido, né? Aquele cara que ele gosta de desenvolver o projeto, ele não necessariamente é apaixonado por aquilo, mas ele sabe que tem um feeling. Então, pelo menos eu sei que assim, nós como empreendedores também investimos ou dinheiro ou tempo, né, nesse tipo de projeto. E eu acho que tem gente que gosta de investir também porque sabe que vai dar um múltiplo legal. Uma pergunta aqui, uma pergunta polêmica que a gente começou ela ontem, né? Eu quero ver se tu muda de opinião, inclusive. O cara me disse que ele acha que às vezes, ou pelo menos na maioria das vezes, escalar é uma questão de sorte. Eu volto aqui um pouquinho, eu pego o Steve Blank, um dos autores aí de startup. Ele diz que a cada 10 negócios lançados no mercado, 9 falham, né? Aqui, de novo, eu ouço dos investidores dizendo, olha, eu vou investir em vários negócios, que eu sei que um ou outro vai dar certo e ele vai bancar o prejuízo que eu vou ter em todos os outros, que a gente sabe que não deram certo por algum motivo, porque é risco, a gente sabe que é risco e tal. Então, da galera que tem medo de não crescer, não dar certo, etc. Até do investidor que tem pouca grana, poxa, será que eu vou investir nisso aqui sabendo que o risco é alto? Dá para escalar qualquer coisa, qualquer projeto pode dar certo, contanto que esteja ali dentro dos limites, ou boa parte disso é questão de sorte mesmo? Deixa eu me defender aqui. Defende. Deixa eu me defender aqui, na verdade, o que eu disse
empresa que escala é questão de sorte. Mas o que é sorte? Oportunidade com preparação. Você tem que estar preparado e aparecer a oportunidade. Quantos caras que entendiam tudo de, sei lá, de foguetes, mas não tem oportunidade de criar uma SpaceX. O Elon Musk, ele entendia de foguete, tinha o dinheiro, tinha os contatos, escalou. Então, assim, quando eu falo que é sorte, é preparação, o cara sabe das coisas que não vão dar certo, exclui isso, se prepara, monta, e aparece uma oportunidade dele escalar, um nicho, alguma coisa. Então, eu não tiraria o fator oportunidade para escalar uma empresa. Pronto, me expliquei. Boa. A cara do Rodrigo. Vou tomar patada. Não, acho que não. Jamais. Pode falar, Thiago. Tava pensando aqui, Boa sorte. Não, essa é muito difícil, né, essa é cara? uma boa reflexão. Não, mas eu acho que nem todo business é escalável. Legal. A gente vê muito disso aqui na Bossa. Muitos projetos chegam para a gente e uma das principais... quando a gente vê qualquer pitch de empreendedor, assim, algo que a gente sempre olha é principalmente tamanho de mercado. Então, assim, às vezes você pode ter um time excepcional que vai empreender, de repente, num segmento muito pequeno de mercado, né? O tamanho de mercado é muito pequeno para essa solução, ou, de repente, acontece muito também de não ser o timing perfeito, né? Será que metaverso agora é o timing perfeito para escalar? Então, acho que não. Acho que vai muito também nessa linha de oportunidade, de timing, né? Então, muitas soluções que a gente acha extraordinária aqui na Bossa Nova, a gente investiria, mas ao mesmo tempo a gente sempre dá uma olhada. Qual que é o tamanho de mercado disso? Será que esse produto vai ter uma aderência com o mercado ali que esse empreendedor está se propondo a captar, de forma que escale o negócio? Então, pelo menos a minha visão, acho que não. Acho que nem todo business é escalável, muitos são. E talvez uma dica aí para esses empreendedores que estão assistindo é sempre, antes de criar uma solução, dar uma olhada no tamanho de mercado. Então, veja se de repente é algo na legislação que precisa mudar, ou de repente não é o timing perfeito, espera mais um pouco. Acho que tudo isso tem que estar alinhado para conseguir escalar. Até então, só para fazer um complemento também, mercado de venture capital no Brasil agora talvez que esteja começando a investir mais em hardware, né? Acho que se a gente pegar aí mais de 90% dos VCs, eles amam investir em SaaS. SaaS é muito mais escalável. Então, tinha também um pouco de, não vou investir em hardware porque, pode acontecer alguma coisa, demorar para produzir o protótipo, alguma peça que vem do mercado internacional que muda de preço o tempo todo. Então, acho que hardware é um bom exemplo de algo que vem mudando ao longo do tempo no mercado de VC. Acho que hoje, não só a gente, mas para segmentos específicos, como, por exemplo, o agronegócio, é muito, muito difícil você investir somente em soluções SaaS para o agronegócio, né? Sempre tem algum drone sobrevoando o campo, algum hardwarezinho. Então, eu acho que muda também e tem mudado muito, né? Então, acho que vai muito nessa questão de timing, como é que está o mercado, qual que é o tamanho do mercado e qual que é o time que está tocando isso, né? Deixa eu complementar o que o Thiago falou, é bem legal, ele falou de timing. Em 2012, eu investi, até participei bastante, tive um investimento muito participativo numa startup que basicamente colocava QR Code para as pessoas lerem o cardápio e já poder fazer o pedido diretamente no celular. 2012. 2012. Estava começando a aparecer a tecnologia QR. Eu estava com um time fantástico, assim, um dos sócios, ele era um consultor super profissional acho que eu não vou falar o nome dele, mas era uma Big Four. Ele montou um business plan. Pode falar. Ele montou um business plan que eu nunca tinha visto uma startup montar, assim, tinha todos os detalhes, até dados financeiros que a gente tinha que esperar, metas. Foi assim, o melhor business plan que eu já vi na minha vida. Tinham 2 programadores que estavam adiante do tempo. O que eles programavam, eles entregaram um software quase pronto em 2 meses. 2012, que a programação era muito menos conhecida, menos digerida do que hoje.
A gente montou um software fantástico. Fomos aí em vários lugares, muita gente, nossa, que legal, mas ninguém implementava. Porque a internet na época não era boa, você não tinha 5G, 4G, então o cara carregava, o Wi-Fi não dava conta, não tinha uma demanda, a gente... Ou seja, muita gente se interessou, mas pouca gente comprou. Acabou que a startup não deu certo. Mas aí eu fiquei pensando se a gente tivesse feito a mesma coisa em 2019. Ah, faz sentido. Hoje você vai em qualquer restaurante, tem um QR Code ali. Imagina Exato. se eu fizesse um QR Code que eu pudesse pedir e pagar. Estou dando ideia aí para empreendedores aí. Tentar exato. agora. Mas... O cara já vai investindo na tua startup se tu fizer isso. Manda e-mail para ele. Porque o QR Code você só vê o cardápio, você não vê o cardápio, não consegue pedir, não consegue pagar. Mas imagina se isso fosse em 2019. Exato, acho que tem tudo a ver com mais, sei lá, timing. provavelmente um unicórnio aí, ou não um unicórnio, mas comprado por uma grande empresa para crescer, porque é o que todo mundo precisou, né? Ô, Carlão, e a pergunta que não quer calar, você gosta de acessar cardápio de restaurante via QR Code? Cara, não é uma experiência prazerosa para mim. Confesso que o celular, a tela é pequena, tudo. Vai ser bem polêmica. Mas é uma necessidade, tipo, de restaurante, assim, reduz o custo em papel, que não precisa ficar imprimindo o cardápio. Exatamente. Você pode atualizar, colocar fotinha, muito mais interativo. Na minha opinião, eu acho que os restaurantes eles fazem muito pouco com o tema do QR Code. Eles podiam colocar promoção. Na hora que você lê o QR Code, fala, ó, esse prato está destacado com tanto desconto. Ou seja, você vende mais que eu venderia. Que a startup tinha até essas ideias, mas... Acho que tem soluções e soluções, né? Exatamente. Tem QR Codes maravilhosos que você chega, tem a foto de tudo, tem outros ali que mal carregam. Exatamente. Né? Então... Mas só queria trazer esse exemplo. Eu tenho uma história bem legais de QR Code, um monte de história mesmo. Inclusive, aqui no próprio canal, eu fiz pega todos da internet, são bem difíceis de usar, né? Ah, quer dizer, eu vou fazer um. Tem um, tipo, se você for lá no canal Otimize Seu Negócio, tem que é de graça lá, você pode usar à vontade. Que eu fiz Qual canal? Chama Otimize Seu Negócio. Ah, tá. Tanto no YouTube como no site, né? Aí o site tem um que eu fiz, assim, porque aí o pessoal me pedia, eu sempre ensinava a fazer um ou outro, aí o pessoal queria usar o QR Code. A gente tem cardápio virtual de graça aqui, que a gente fez, o nosso designer, a Roberta, né? Roberta, que fez lá pra nós. Ela criou vários modelos de cardápio digital para você fazer com código QR. Eu ensinava a usar o código QR dos outros. Aí eu vi que tinha umas APIs do Google aí que são fáceis de usar pra caramba. Quer saber, eu vou desenvolver meu próprio software de QR Code de disponibilidade de graça pra galera. A galera usa aí. Toda vez eu olho lá, tem quase 500 QR Code por dia, assim, que o pessoal faz, sabe? Do mundo inteiro, porque tá traduzido em inglês e tal. Então, aí pelo menos a gente pega os leadzinhos, né? Belo funil. Um bom funil, eu ensino a fazer, dá bastante visualização, é divertido. Deixa eu falar o que eu penso disso. Eu acho que tem 3 palavras: sorte, fé, merecimento. Tudo isso daí é muito discutível, né? Cada um tem sua visão sobre isso daí. Tem até abri aqui, tem um autor de uma frase aqui, o Paulo Leonardo Viante da Silva, ele fala: crie sua própria sorte, porque ela surge das suas ações, né? Olha, que legal. Isso é um exemplo. Um outro ponto, eu gosto de exemplos, o outro é a própria Uber. Ela foi, salvo engano, o 3º aplicativo de car sharing, de alguma coisa nesse sentido. Ele teve sorte? O primeiro teve azar? Você tem o período de aprendizado de quem vai utilizar aquela ferramenta, né? Então, lançar um QR Code hoje é uma coisa. Em 2012 era outra. Ninguém conhecia, ninguém fazia ideia como aquilo funcionava. Hoje na televisão, qualquer programa fala assim, a gente está colocando aqui o QR Code aqui, todo mundo pega o celular na hora e faz isso. É outra mentalidade, que para mim não tem muito a ver nesse caso com sorte, tá? E por último, recebi até ontem, do amigo meu, Fábio Modesto, mandar um abraço para ele e agradecer que ele me mandou um trecho do Magic Johnson falando, e aí eu quero saber se é sorte isso daí, o que é, mas ele falando o seguinte: quando ele estava começando a despontar, 3 grandes marcas procuraram ele, a Converse, a Adidas e a Nike. Aí a Converse ofereceu uma grana. Ele falou, eu vim de uma família humilde, eu não tinha dinheiro, não tinha tudo aquilo aí, é muito dinheiro para mim, né, para minha família. E aí resolveu o nosso problema. Aí a Nike chegou e falou assim, olha, a Nike tinha 2 anos de vida. Eu não tenho como te dar esse dinheiro, mas eu te ofereço participação societária. Da Nike. Da Nike.
Ele fechou com a Converse. Putz. Que triste, né? Ele falou, 45 anos depois, hoje, a minha parcela valeria 5 bilhões de dólares. Olha. Nossa. Entendeu? Isso é sorte? Isso é azar? Isso é merecimento? O que é isso? Ele ganhou o dinheiro dele. E investimento, às vezes, também, empreender também é um pouco disso. Esquece o que você deixou, porque você sempre vai ter uma coisa, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse apostado naquilo, se eu não tivesse investido nisso, naquilo e tal. Então, é muito complexo. Escalar, na minha opinião, ela tem muito a ver com um conhecimento muito forte do seu mercado. Volto para o business plan, volto para você colocar na mesa todo o potencial daquele mercado, com você ter ferramentas e pessoas preparadas para o crescimento. Porque se hoje você atende 1.000 pessoas e amanhã você tem o potencial de atender 100.000 pessoas, você tem condições? Você tem pessoas para isso? Entendeu? O seu CTO de hoje é o mesmo que vai ser daqui a 3, 4 meses? Eu estou preparado para mudar o CTO e por aí vai. E então, eu acho que tem vários fatores que passam por isso, que vão além da sorte, além da fé, às vezes, e do merecimento da pessoa. Só vou agregar um exemplo, que é 2 segundos. Ele falou do Uber, mas eu acho que todo brasileiro conheceu o Orkut. Sim. Orkut foi uma rede social que todo mundo tinha lá os bonequinhos e tal. Era o Google, que já era grande, e do nada surgiu um cara de Harvard, criou uma rede social que hoje domina o mundo. Ele teve sorte? Ele teve oportunidade, teve preparação e ele soube fazer as escolhas. E aí, sorte de ter escolhido A e não B, e hoje ele é o que é. Só dando esse exemplo. Eu acho bem legal essa ideia de vocês, da pessoa fazer a própria sorte, estar sempre preparada para quando a oportunidade chegar, né? Eu lembrei de uns cases aqui agora novos, inclusive, né? Por exemplo, quando foi em 2019, eu acho, foi 2020, um dos meus concorrentes caiu, assim, por uns dias. Eu tô sempre monitorando a rede ali, né? Então eu olhei assim, a gente fala que é sentir a força, sabe, Star Wars? Vou sentir um negócio estranho ali, né? Os números começaram a pipocar. Aí eu fiz um vídeo da YouTube e tal, fiz um vídeo, e a gente pegou muito lead, assim. O problema é que na época a gente não estava tão preparado para aguentar uma porrada gigante dessa, né? Tinha um monte de gente entrando e tal, porque meu concorrente na época devia ter uns 17% do mercado, é gigante, assim. Aí, o que a gente fez? A gente se preparou porque podia acontecer de novo, né? E aconteceu de novo. Quando aconteceu de novo, a gente cresceu na casa de 7 meses em 2 dias, assim. Foi uma loucura. Eu botei todo mundo no suporte. Até o Dev estava no suporte, eu estava no suporte. O dono da empresa lá estava falando comigo no suporte. Então, mas o que foi legal? Eu soube aproveitar a oportunidade. Então, o meu concorrente cair é sorte, né? Mas aí a gente estava preparado, pelo menos dessa vez a gente estava preparado. Da outra vez a gente levou porrada, né? Da segunda vez estava preparado. A gente tem um case também que vai um pouquinho nessa linha aqui na Bossa. Um dos sócios da Bossa é o Grupo Primo, né? Quem está por trás, Thiago Nigro, que é um baita influenciador digital. E o Primo, ele criou um podcast lá, o Primo Startups, e são cases práticos, são startups que realmente a gente faz análise aqui na Bossa Nova e depois leva elas pro podcast. Então, já é um heads up que a gente dá para essas startups. Olha, você vai aparecer num podcast, né, que é escutado aí por milhares de brasileiros, todo mundo vai conhecer a sua solução e provavelmente vão acessar seu site, né, seu portal. Será que você está preparado para suportar, você tem infraestrutura para suportar esse bando de usuários que vão entrar ao mesmo tempo ao ouvirem o podcast? Então, você tem que realmente se preparar, tá realmente preparado, porque senão lá pelas tantas você pode até se queimar, né? O usuário, ele vai entrar, ele não vai ter uma experiência bacana, será que ele vai voltar para esse portal? Será que ele vai voltar para essa solução? Então acho que essa é uma outra dica, assim, se você sabe, sempre se prepara para o pior, né? Você sabe que você vai ter aí um evento, alguma coisa acontecendo que pode sobrecarregar teu servidor, dá uma monitorada nisso, porque tem muito usuário ali, tem muito lead que não vai voltar depois. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta até para o empreendedor que está aqui. Ele falou do podcast do Primo. Se hoje o Grupo Primo te chamasse para o podcast e você você soubesse da exposição que você vai ter, o que você, empreendedor, faria para estar preparado a uma oportunidade dessas? Eu provavelmente ia estudar o público, né, do Primo, para saber se o público dele tá dentro dos meus clientes, né, estudar pra caramba.
Assim, óbvio, tenho alguma experiência com mídia, né, canal do YouTube, eu sei o quanto o meu canal gira, por exemplo, por vídeo. Bora pegar ali um cara que é 20 vezes maior. Né? Aí, então a gente vai multiplicar, fazer um múltiplo, né? E entender se a gente aguenta a porrada. Tem coisa que, claro, aguenta a porrada. O próprio YouTube, eu tenho um canal no YouTube, alguém vai me seguir, o YouTube aguenta a porrada. A startup ia dar uma estudada, óbvio. Mas tem uma regra que eu aprendi lendo algumas coisas do Bill Gates, sabe? Então, assim, na verdade não é 7 de primeira, né? Então, se você tivesse uma oportunidade dessa, já um tráfego gigante vai entrar no canal, ainda que não tivesse preparado, ia fazer ficar preparado, ia virar noite aí, sabe? Porque oportunidades assim não chegam do dia para noite. Né? Exatamente. Então, Mas eu quero coisa prática, tipo, vou mexer no meu servidor, vou contratar temporário, vou chamar meu primo, sei lá. Pro grupo primo, trocadilho aí. 5 freelas, o que é? O que de concreto você faria, no dia seguinte, ou mesmo na hora que sair o podcast, o que você teria para se preparar, até dando uma dica para os empreendedores que talvez vão ter uma oportunidade, como eles se preparam para uma oportunidade grande dessas. Legal. Gente de TI, né? Bem, eu vou falar um pouco de técnico agora. Bem, lá dentro da nossa empresa a gente tem os serviços separados, né? O banco de dados está num lugar, a parte de back-end está no outro, front-end está no outro, justamente para não sobrecarregar os servidores, e aquele que por um acaso sobrecarregou, a gente redireciona, bota outro no ar. Uma outra dica é usar nuvens escaláveis, né? Então você pode contratar Amazon, Google, Azure, que você bota ali e ele vai escalando de acordo com a quantidade de gente que vai entrando, né? A gente tem alguns serviços assim, porque a gente sabe que volta e meia pode dar um boom. Sim. Final de ano, Natal, essas coisas, a gente sabe Black que vai dar Black Friday, exato. Então o pessoal vai usar bastante o teu serviço, se óbvio, se tiver uma escala. Então, aí normalmente a gente separa os serviços em serviços separados, né? Antigamente a gente chamava de monolítico, né? Ficava num negócio só. Agora não, é tudo separado. Cada servidor faz a sua tarefa. Até porque, se, por exemplo, caiu um serviço específico porque o teu parceiro caiu, né? Acontece muito isso, tá? Por exemplo, você vai ali num banco, o serviço de Pix está num lugar, o serviço de TED está no outro, o serviço de cartão de crédito está no outro, que se cai um, o outro não cai. Então a gente separa. Eu faço muito isso, tá? Separo. Lá a gente trabalha com emissão de nota fiscal, controle de estoque. Então o controle de estoque está num, a nota de serviço está no outro, a nota de produto está no outro, a NFCE está no outro, porque a NFCE é gigante, né? Às vezes tem supermercado que é teu cliente. Então a gente separa todos os serviços para um não cair quando o outro cair. Contrata serviços de nuvem escalável, né? Que ele pode ir escalando de acordo com o teu movimento. Aí bota gente para dar suporte, para trabalhar. Então, assim, sempre tem um pessoal de plantão lá com a gente, né? Então, poxa, gente, ferrou. Aí você liga para quem você sabe que resolve, de preferência mais de uma pessoa, porque se não tiver dormindo, outro tá acordado. Claro, nem todo empreendedor precisa disso, né? Mas eu sou um cara igual de estudar, eu entendo um pouco da parte técnica, eu desenvolvi o bot lá da empresa, então, o bot de WhatsApp que sai cobrando, sai vendendo as coisas, eu gostei de fazer, eu vou fazer, eu fiz. Não é muito comum que faça, né? Porque não tenho tempo de codar. Mas quando eu sei que dá para eu fazer e o time de dev está ocupado, eu não vou e faço o bot. Então, teu passatempo. É um passatempo, pai. Enquanto eu tô... É o ser apaixonado pela startup, você vê. Passatempo não é estar com a esposa passeando com o cachorro, não. É tipo bot. Codificando. Minha mulher, quando ela bota aquelas séries chatas que só ela assiste, aí eu ligo o computador e fico do lado dela. Não assiste comigo, não. Eu tô codando o bot. É isso. Então se prepara. Dá um jeito de se preparar. Legal. Muito bom. Vamos falar de Bossa Summit aí, Vitão. Já ia perguntar para vocês, o que a gente espera desse painel de vocês do Bossa Summit? Aproveitando também, tá, gente? Eu vou deixar aqui ao longo do vídeo, vou popar aqui na tela, igual como popa o negócio da Jequiti, sabe? Vou popar aqui as redes sociais do Rodrigo, do Thiago e do Carlos, até para vocês seguirem as redes sociais deles, para vocês aprenderem mais sobre investimento, sobre startups. Queria que o pessoal que segue aqui o canal seguisse aqui os investidores. Até porque nem todo mundo tem a oportunidade de estar aqui perguntando a coisa para eles, então você pode perguntar de repente para a rede social, você pode seguir eles vão gerar conteúdo para vocês. E Bossa Summit vai acontecer essa semana, por isso que eu quero lançar esse vídeo o mais rápido possível. Links vou deixar na descrição também, quem quiser vai ter um cupom de desconto, vai ter mesmo? Desconto, vai ter desconto, a gente vai deixar o cupom aqui embaixo, não, nem sei. Mas embaixo. Arrasta pra cima. Tem bastante coisa embaixo. Né? A gente vai deixar um link. E a gente vai deixar um aqui também e outro aqui. E não esquece do link do grupo que a gente vai
disponibilizar para entrar, para trocar muita ideia com quem quiser. Pô, Exato. legal, bacana, né? Bom, maravilha. Uhum. Mas vou fazer meu jabá, então, rapidinho. A gente, agora 23 e 24, vai ser a segunda edição do Bossa Summit. A gente fez a primeira ano passado na Arca. Esse ano a gente vai fazer lá aqui no Transamérica, em São Paulo. Então, o pessoal é muito ambicioso aqui dentro da Bossa. A gente fez a primeira edição com 4.000 pessoas e hoje a gente está gravando numa quarta-feira. O evento é amanhã, quinta-feira. Hoje a gente já bateu aí mais de 6.500 inscritos. Então, é basicamente um evento aí por ecossistema de startups. A gente vai reunir aí mais de 350 expositores. Vão ter muitas startups. Acho que é bacana falar também que é um pouco do nosso propósito. São startups aí de todas as regiões do Brasil. Não é só esse eixo mais Rio-São Paulo, ou São Paulo, interior de São Paulo. A gente está trazendo aí startups aí de todos os cantos. E a gente fechou uma parceria muito grande com o Sebrae também. Sebrae Nacional, Sebrae dos Estados. E eles também se encarregam aí de elencar e trazer algumas oportunidades para a gente. Então, além de startups, a gente vai ter grandes corporações que fazem parte desse mercado de tecnologia. E a gente quer trazer também outros fundos e vai trazer outros fundos também de Venture Capital, né, que completam essa esteirinha, Bossa Nova mais estágio inicial, e aí outros fundos que também fazem aí as nossas séries subsequentes. Dentro do Bossa, a gente vai fazer um painel, e aí a gente, para quem de novo está assistindo, vai ser sexta-feira às 10h15. Isso. Por aí. Né? E é basicamente também assim uma continuação desse podcast, né? A gente vai falar bastante sobre o crescimento exponencial de empresas. A gente vai falar bastante sobre como é que o empreendedor consegue buscar investimento com investidores, investimento anjo. A gente vai abordar também essa parte de escalabilidade das startups, mercado de tecnologia. Então, acho que vai ser um pouquinho de tudo aí. Isso, como se preparar para receber investimento, porque não é só buscar, você está preparado, né? E eu queria aproveitar para convidar, e aí um pouco mais da minha geração aqui, né? Já que você falou que eu sou mais velho, apesar de jovem. discordar totalmente, a gente tem que se reinventar o tempo todo. O que me apaixonou no mundo das startups foi justamente a oportunidade que eu tive de ficar vendo novas tecnologias, novas coisas nascendo, e eu acho que os profissionais mais sêniores, eles têm que ter na mente de que se parar no tempo, a Blockbuster quebra, né? Exato. Ela Exato. quebra. Achar que você está no auge, não adianta, né? Então, eu acho que é uma oportunidade uma oportunidade excelente para profissionais que não têm startups, que não são investidores ainda, mas que começam a pisar e entender como que esse mundo funciona. Fica o convite, vale a pena. O Thiagão vai disponibilizar o cupom de desconto. Então, é uma dica que eu dou. E só para fechar, porque eu sei, a gente não vai falar, mas eu sei que você queria muito falar sobre inteligência artificial. E perguntar, vocês investiriam ou não? Eu vou deixar a provocação. Será que a gente deveria investir em alguma startup que hoje não pluga de alguma forma a inteligência artificial? De alguma forma. Falaremos mais disso lá no Bossa. Pô, legal, já deixa. Não, deixa eu uma queria hora. só reforçar uma coisa que o Thiago falou, que ele falou assim, não vai estar só no eixo Rio-São Paulo. Isso é uma coisa muito legal e até você empreendedor, você investidor que está em outro estado, em outra cidade, vai falar, eu não vou lá, os caras só investem em São Paulo. A maior parte do meu portfólio hoje está fora do eixo Rio-São Paulo. Eu acredito muito no empreendedor dessas regiões que não tem tanto acesso ao investimento, porque esse cara é muito mais resiliente, ele está crescendo sem ter todo aquele assédio, mesmo assim está crescendo. Um cara que escala em Belém é um cara que vai nadar de braçada em São Paulo quando tiver acesso a todo o capital. Então, empreendedor e investidor que estiver fora do estado, não perca a oportunidade de respirar esse ambiente do Bossa Summit, porque não só para o nosso painel, mas sexta às 10h15, mas também assim, vocês vão estar falando com muitos fundos, aprendendo com fundos, talvez você não esteja no momento de ser investido, mas eu costumo brincar que o investimento não é só você manda uma mensagem com um pitch e o investidor, gostei, vou investir. Não, é um namoro. É um namoro, você tem que encantar esse investidor, você tem que mostrar desde o começo a sua jornada.
assim, o Vitor falou que eu acompanho, eu investi no EasyGestor recentemente, mas eu conheci o Vitor num evento lá no Pará em 2017, fui investir nele agora em 2020. E ele sempre, mudei isso, olha, tô atualizando isso. Foi sempre me atualizando, chegou num momento eu falei, cara, esse cara é resiliente, esse cara sabe do mercado, ele é apaixonado, ele tá crescendo, pô, eu acho que consigo ajudar esse cara nesse momento. E aí, então, assim, outros empreendedores continuem e vindo nesses eventos, e veio no Bossa Summit de novo, cara, até parece que eu sou da Bossa. Veio no Bossa Summit. Não tô ganhando nada com isso. Mas é isso, eu acho que esse excesso de liquidez que a gente encontra em São Paulo, ele é muito diferente em outras regiões do Brasil. Uhum. Então, acho que é bacana ter startups de outras regiões que venham para cá, façam negócios, vão ter aí mais de 6 mil pessoas circulando, então é um bom momento também para captar investidores, para captar investimento, para fazer negócio com corporações, que é um pouquinho do que a gente quer promover, né? Então, maravilha, pessoal. Bem animados. Eu sei que lá de Belém eu fiz o trabalho de chamar a galera, né? Já tem ali um pessoal que vem. Ano passado, então, mandando um abraço aqui para a galera de Belém, do Açaí Valley, tá? Eu estou também como presidente do Açaí Valley. O Açaí Valley lá, que é a nossa associação, né? De startups e empresas de tecnologia. E ano passado, esses 3 aqui fizeram um painel ali no final do ano para avaliar as startups. Fiquei bem feliz que as startups são excelentes, assim. Ainda bem que eu nem me meti para competir com eles, porque a competição lá estava forte, né? Tinha umas empresas muito boas, empresas de IA, inclusive. Ramon vai estar lá hoje, né? O Ramon que usa inteligência artificial para fazer projetos elétricos, é um negócio fenomenal, assim. E o que você falou, né, Carlos? O pessoal lá de Belém que eu conheço, pelo menos, eu conheço gente do norte inteiro, do Nordeste. Tive a sorte também, né? Eu já concordando com o Carlos a questão da sorte. E eu consegui ali também estar junto com outro pessoal que é de um projeto chamado YLI. Não sei se vocês conhecem, Young Leaders of the Americas Initiative. Assim, acho que essa é a tradução. Aí o que acontece? Eles juntaram vários empreendedores do Brasil inteiro para uma missão internacional, né? Para representar o Brasil ali nos Estados Unidos. E, cara, eu conheci uma galera muito legal lá. Tem gente que é dono de startup, que ele tem uma fábrica de trator elétrico, sabe? Imagina você montar o projeto do zero, assim, do trator. Tem uma menina lá que ela tem uma startup de construir casa 3D. E, assim, por conta do canal, por conta de tudo, acabei conhecendo muita gente e eu convidei todo mundo pro Bossa. Boa. Tá vindo uma galera aí, espero encontrar todo mundo. O Danilo lá do DNA Financeiro. O Danilo, já fiz live com o Danilo aqui. Eu sei que eu vou encontrar pelo menos umas 20 pessoas ali. Algumas foram convidadas por mim, outros pelo Carlos, outros por vocês. Né? E o pessoal da Açaí Valley, se não conseguir vir esse ano, vem ano que vem. Uhum. É pessoal de todo o norte ali. Exato. Eu não sei quando que a gente vai divulgar esse vídeo, mas se a gente divulgar hoje ainda, fica o convite aí para todo mundo que está nos assistindo. Se tiver por São Paulo, região aí, vem conhecer a gente e vem fazer negócio. Bacana. O podcast não é meu, mas eu queria encerrar com um desafio. Isso não foi combinado, mas já que a gente está chamando um monte de empreendedor para o Bossa Summit, eu acho que uma coisa que é fundamental é o empreendedor estar preparado para falar rapidamente da sua startup e encantar a sua audiência. Exato. Então, o que eu vou fazer? Temos um empreendedor aqui. Eu vou dar 30 segundos para eles. Isso não foi 30 segundos. Olha a cara dele. Para ele falar da startup e convencer o Rodrigo e o Thiago a, pelo menos, quererem escutar, quererem ver um pitch, querendo se apaixonar pelo negócio. Tá pronto? 30 segundos. 30 segundos. Mas o pitch. Exato. Mas esse é um tema que a gente pode falar depois num outro podcast também, que é o pitch do empreendedor, né? Ixi, a gente pode falar aí durante 1h30 e dar umas boas dicas aí. Pô, exato. Legal. Mas eu acho que esse momento de encantar é a diferença de você pegar um cara que está passando, uma mulher investidora que esteja passando no meio do evento e falar, eu conheço você. Tenho 30 segundos. É o tempo do cara ouvir e falar, pô, legal, me manda seu contato, tá meu cartão, então falar, tá, beleza, a gente se vê por aí. Vai, Vitão. Vai, 1, 2, 3, e eu vou te cortar no final dos 30 segundos, hein? Tá, vou só olhar os 30 segundos. Não. Pô, tá difícil isso. Tem que ser uma coisa que esteja preparado para fazer isso. 1, 2, 3 e vai. Vocês que investem em startups, vocês devem gastar uma grana com marketing. Já pensou receber para fazer a própria propaganda? Já pensou escalar num lugar onde é metade do preço de São Paulo?
EasyGestor é isso. Procure EasyGestor na internet, procure Otimize Seu Negócio no YouTube e a gente consegue escalar com velocidade e recebendo para fazer o próprio marketing. O que vocês acham? Boa. Pô, foi bem rápido, hein? Quanto foi? 20. Não? Não, acho, ele começou muito bem. É. Ao invés de gastar, receber, eu já quero ouvir. Não, eu captei aqui marketing, ganhar para divulgar, receber. Acho interessante, assim, acho que daria para conversar mais. Eu acho que esse é um belo ponto aí também, Carlão, assim. Quantos empreendedores a gente encontra que a conversa não tem nem início, meio e fim, né? Então, acho que, cara, para quem está no evento, vai fazer o pitch, vai abordar algum investidor, seja breve, para ver se você, de certa forma, consegue atrair a atenção dele, né? Mostra rapidamente, ó, eu estou fazendo isso, a minha solução soluciona esse tipo de problema, vamos falar mais? Porque, às vezes, de nada adianta você chegar para um cara do agro e falar sobre, sei lá, marketing, fintech, né? Então, acho que essa é a primeira dica que a gente sempre dá, né? Dada aí a quantidade imensa de negócios que a gente analisa, cara. Seja breve, faça seu pitch ali nesses... Não precisa ser 20 segundos, mas seja breve, sucinto e rápido e transmita essa mensagem. Essa energia, né? Cara, eu sou um estudioso da área de comunicação, né? Claro, fui pego de surpresa que agora, se eu tivesse visto que dava para chegar mais em 30 segundos, tinha falado pelo menos, né, que sei lá, a gente trabalha com educação empreendedora e software de gestão de pequenas empresas. Aí isso aqui é uma outra dica, se tiver um tempinho para depois do pitch poder falar do teu negócio, aquilo que você não conseguiu falar, fala. Se não tiver tempo de falar no tempo que te dão, você chama a atenção da pessoa, porque a ideia do pitch não é necessariamente você apresentar um negócio, é tu chamar a atenção de alguém para ver se tu consegue uma reunião depois, né? Exato. Então, eu conhecendo aqui o público, são investidores de startup. Não, o cara quer saber de código de barra, de coisa que eu faço. Não, o cara quer saber de investir e ter o retorno dele depois. Então, eu usei um negócio que chama a atenção, né? Então, assim, eu lembro que o meu pitch, todos os meus pitches, eles são baseados naquele livro Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Acho que é Nicholas Bussman, se eu não me engano. Por isso que ele ficou nervoso, porque era um terço do tempo. Então, ele diz, desde a tua vestimenta, o que é que você precisa fazer? Ele tem um modelinho lá que ele chama de X-Kebab, né? Você começa com um gatilho. Então, comecei com um gatilho, claro, não tive tempo de trabalhar assim. Não, tá desculpado, Vitão, mas foi ótimo. Foi muito bom. Mas aí você treina pra caramba. Eu mesmo treino, eu boto os meus pitches como podcast e tal. Tem vídeo no canal que ensinando a fazer pitch. Legal. Muito bom. Gente, muito obrigado. Eu vou postar esse vídeo aqui o mais rápido possível. Acompanhem. Se vocês quiserem, eu posso colocar no texto embaixo. Se quiserem falar aqui agora as redes sociais de vocês, eu faço edição, coloco na tela. Gente, acho que é uma parte muito importante do podcast, porque foi um trabalho que eu tenho feito aqui com os meus colegas de painel sobre redes sociais. Então, cada um aí vai falar o seu @ para vocês serem seguidos. Não, brincadeiras à parte, assim, para quem quer entender um pouquinho mais sobre o mercado, sobre VC, pode me procurar também LinkedIn, Instagram. Se colocar meu nome, Thiago sem H Fabris, tem ali algumas postagens sobre o nosso evento, sobre eventos que a gente participa, alguns estudos que a gente divulga no mercado também. Thiago Fabris. Para me encontrar no LinkedIn é Rodrigo Reis Oliveira, daí já vai aparecer lá. Você tá famoso no Instagram agora também. Tô. Viralizou loucamente, né? Como é que é? 80? Já chegou no 100 mil. Esse é outro podcast, como viralizar. No milhão, brincadeira. @Rod Reis Oliveira. Muito bom. Cara, eu tava pegando a cola aqui que eu acabei de criar meu Instagram, porque o Thiago falou, cara, seu Instagram é pessoal, você tem que criar um. Você acredita que eles não tinham? Eu continuo. Criei, assim, não tem muito conteúdo ainda, mas é investidor Carlos Nogueira, o @, e prometo que eu vou começar a postar informações que podem ser legais aí para quem está buscando investimento ou quem está buscando investir, contribuir aí com o ecossistema que acaba sempre ganhando aí. Show de bola. Bacana. Parabéns, gente. Muito obrigado. Obrigado. A gente se vê no Bossa. Abraço. Valeu. Abraço.